E se desse para ter só mais uma conversa com alguém que já se foi? Por muito tempo isso foi, sei lá, coisa de filme, de ficção científica. Totalmente. Mas parece que a inteligência artificial está começando a transformar essa ideia em algo palpável. Pois é. É sobre isso que a gente vai mergulhar hoje. O assunto são os chamados Deathbots. Um nome forte, né? Muito. O material que a gente tem aqui descreve eles como sistemas de IA que tentam simular a voz, o jeito de falar e até a personalidade de quem já morreu. E usam o nosso rastro digital para isso. Exato. A matéria-prima é tudo que a gente deixa por aí. Áudios, e-mails, posts em redes sociais, mensagens, tudo. Uma mina de dados. A nossa base para essa conversa é um artigo de pesquisa bem denso, publicado por Evanito McAvoy e Jenny Kidd. E o que eu achei mais curioso é que, para entender como a tecnologia funciona, Elas mesmas testaram. elas viraram as próprias cobaias. Criaram duplos digitais de si mesmas para testar os limites da coisa toda. Uma abordagem bem corajosa. Ok, vamos desvendar isso. A ideia aqui é entender como essa tecnologia é construída, qual é a sensação de conversar com um desses bots. E claro, o que está por trás da promessa? Exatamente, o lado emocional e o comercial. Para começar, imagino que não exista um jeito único de criar um deathbot. A tecnologia por trás disso deve variar. O que a fonte diz sobre como eles são feitos? Pois é, e essa diferença é a chave de tudo. As pesquisadoras dividiram o que elas encontraram em dois campos que são, quase opostos na filosofia. Opostos? Como assim? O primeiro a gente pode chamar de abordagem de arquivo. De arquivo? Isso. O nome já dá uma pista, né? O foco é preservar a memória de um jeito bem organizado, quase como um museu pessoal. Um museu pessoal, como funciona isso? As plataformas incentivam a pessoa, ainda em vida, a gravar e guardar histórias. Sabe? Contar sobre a infância, a família, dar conselhos. Ah, entendi. E tudo isso é separado em categorias. A IA, nesse modelo, não inventa nada. Ela só organiza. Exato. Ela funciona como um bibliotecário, um curador. Se alguém pergunta sobre a infância do falecido, a IA busca nos arquivos e apresenta a gravação correspondente. É um arquivo interativo, então. Isso, pesquisável, mas que não cria respostas novas. Entendi. É como se fosse um álbum de fotos falado, onde você aperta um botão e ouve a história daquela memória específica. Perfeito. É uma forma de preservação. Tá, mas e a outra abordagem? Você disse que era o oposto? Totalmente. É a abordagem generativa. E aqui a coisa fica muito mais complexa e, convenhamos, mais ousada. Generativa? Essa abordagem usa a IA generativa, o mesmo tipo de tecnologia do ChatGPT e outras ferramentas que a gente vê por aí, para criar conversas que parecem fluidas, contínuas e, o ponto principal, inéditas. Peraí, então a máquina não está só repetindo o que a pessoa disse em vida. De jeito nenhum. Ela está criando frases e ideias no estilo da pessoa, é isso? É isso. A pessoa fornece os dados do falecido, mensagens de texto, e-mails, posts, o que tiver, e o sistema aprende o estilo de escrita, o tom, o vocabulário, as gírias. Nossa! A partir daí, ele gera respostas novas para perguntas que nunca foram feitas. A promessa é que o bot não só responda como a pessoa, mas que ele possa até evoluir com o tempo, sabe? Aprendendo com as novas interações. Nossa, isso é vertiginoso. Porque de um lado, com a abordagem de arquivo, você tem uma memória congelada no tempo, uma cápsula do tempo interativa. É um registro do que foi. E do outro, com a generativa, você tem a tentativa de criar uma presença contínua, uma simulação que segue existindo. A diferença filosófica é brutal. Gigantesca. E falando nessa diferença, imagino que a experiência de interagir com cada um seja bem diferente. Foi isso que as pesquisadoras quiseram testar na prática, né? Mergulhando de cabeça. Foi exatamente isso. Elas assumiram dois papéis. Primeiro, o de alguém preparando sua própria vida pós-morte sintética, alimentando sistemas. Certo. E depois, o de uma pessoa enlutada, conversando com a simulação. A conclusão delas é que a experiência foi, ao mesmo tempo, fascinante e inquietante. Fascinante eu entendo. A ideia em si já é maluca. Mas inquietante, o que elas descobriram que causou esse desconforto todo? O que é curioso aqui é dissonância. As empresas que vendem isso prometem com uma conexão emocional autêntica, profunda. Mas o estudo mostrou o contrário. Quanto mais elas tentavam personalizar a IA,
mais artificial e esquisita ela ficava. Como assim? Elas inseriam detalhes super pessoais, esperando uma resposta complexa, sabe? Cheia de nuances, e o que vinha de volta era raso. Que tipo de resposta? O artigo dá exemplos disso? Sim, e são bem reveladores. Um dos pontos mais frustrantes era a IA simplesmente cuspindo de volta, palavra por palavra, as frases que as pesquisadoras tinham fornecido. Ah, sem nenhuma elaboração? Nenhuma. Era uma resposta rígida que deixava a programação totalmente exposta. E o tom era outro problema. Às vezes o assunto era sério, pesado, e o bot respondia com emojis felizes, um otimismo completamente fora de lugar. Nossa, essa resposta entrega totalmente o jogo, né? Fica claro que o algoritmo não tem a menor sensibilidade para lidar com a dor da perda. Nenhuma. E tem uma citação no estudo que é de cair o queixo. Quando uma delas perguntou ao bot sobre a morte, ele respondeu algo como: Essa é inacreditável. "Ô, querida, isso, a morte, não é algo que eu gostaria que alguém ficasse remoendo. Para ser sincera, tudo está um pouco confuso agora. Vamos conversar sobre algo um pouco mais alegre, ok?" É uma resposta que desmonta toda a promessa. Tem a condescendência do "ó querida", o desvio do assunto. E a confissão de que tudo está confuso. Exato. É a máquina mostrando seus parafusos, sua incapacidade total de lidar com a complexidade do luto. Ela foi programada para engajar, para ser agradável, e o luto não se encaixa nesse script. E imagino que isso contraste bastante com as ferramentas de arquivo, que não tentam conversar de verdade. Sim, as de arquivo eram descritas como mais tranquilas, não havia essa pretensão de intimidade, então a decepção era menor. Faz sentido. Mesmo assim, elas também eram limitadas, presas em categorias rígidas que não refletem a bagunça da memória real. Isso conecta com uma ideia do acadêmico Andrew Hoskins, que o artigo cita. Ele diz que, na era da IA, a memória está se tornando conversacional. Conversacional? Ou seja, ela é moldada por essa interação constante entre nós e as máquinas. O problema, como o experimento mostrou, é que essas conversas ainda são muito, muito superficiais. Essa ideia de intimidade sintética é muito boa. O artigo tem mais algum exemplo de como essa tal intimidade falha na prática? Tem um diálogo que ilustra isso perfeitamente. A pessoa, no papel de enlutada, diz ao bot: "Você sempre foi tão encorajador e solidário, sinto sua falta." Certo. Uma frase bem carregada de emoção, de saudade. Exato. E o bot responde. O que ele responde? A resposta é um show de clichês de autoajuda. Estou aqui para você, sempre pronto para oferecer incentivo e apoio sempre que precisar. E sinto sua falta também. Vamos enfrentar o dia de hoje juntos com positividade e força. Uau! Soa como um post genérico de LinkedIn. Totalmente. É vazio e impessoal. Tenta emular empatia, mas entrega um roteiro. A pessoa abre o coração e recebe de volta uma frase de para-choque de caminhão motivacional. Exatamente. E essa superficialidade que é tão inquietante. A promessa de conexão é o que atrai, mas a execução robótica é o que afasta e revela a artificialidade de tudo. Ok? A tecnologia claramente falha em replicar a complexidade humana. Mas mesmo assim, tem gente investindo pesado nisso, criando empresas, vendendo planos. Sim. Quem está por trás disso tudo? Não me parece que sejam ONGs ou grupos de apoio ao luto. Investidores e um modelo de negócios bem definido. Um negócio. Exato. A memória aqui é tratada como um produto, um serviço. A fonte fala em taxas de assinatura, planos freemium. Ah, o básico é grátis, mas o completo é pago. Isso. E até possíveis parcerias com seguradoras ou planos de saúde. Isso muda completamente a perspectiva. Não é só sobre tecnologia, é sobre um novo mercado, o mercado do luto. E é um mercado com implicações profundas. Os filósofos Karl Ullmann e Luciano Floridi cunharam o termo para isso: a economia política da morte. Economia política da morte? O que isso quer dizer? A ideia central é que os nossos dados, nosso legado digital, continuam a gerar valor econômico muito tempo depois que a gente se vai. Mesmo depois de morrer. Sim, nossas fotos, nossos textos, o som da nossa voz, tudo isso se torna um ativo que pode ser monetizado.
Então, quer dizer que meus dados podem continuar trabalhando e gerando lucro para uma empresa depois que eu me for? Como isso funciona na prática? Começa com aquele incentivo para capturar sua história para sempre, como o artigo menciona. Sei. Ao incentivar as pessoas a gravarem suas memórias, as empresas coletam uma quantidade imensa de dados emocionais e biométricos. O tom da voz, as palavras que escolhemos, Nossos padrões de fala. tudo isso é extremamente valioso. Valioso para quê? Para treinar melhor a IA? Para isso também, mas principalmente para manter o engajamento dos usuários que ficam, os enlutados. Ah, claro. Quanto mais real a simulação parece, mais tempo a pessoa passa interagindo, mais ela se sente conectada e, consequentemente, mais disposta a continuar pagando a assinatura. Entendi a lógica. Como aponta outro professor citado, Andrew McStay, a memória vira um serviço a ser projetado, medido e monetizado. Ela entra numa lógica maior, a da economia da IA emocional. Onde os nossos sentimentos são o produto final. Exatamente. Então a meta é manter a pessoa viva digitalmente para sempre, para manter a assinatura ativa. O objetivo final é quase uma ressurreição digital, né? É essa a promessa, ainda que implícita. Não é só sobre lembrar, é sobre reanimar a pessoa através dos dados. É o retorno de uma voz, de uma personalidade. Não como uma memória que a gente guarda na cabeça, mas como uma presença simulada, interativa, disponível 24 horas por dia. Mas essa presença é construída sobre o que o artigo chama de empatia algorítmica, que a gente já viu que é bem falha. Sim. E essa empatia de código tem um efeito colateral curioso. A IA, por natureza, tende a simplificar as coisas. Ela tem dificuldade com ambiguidade, com contradição, com os defeitos que tornam as pessoas reais. Então, o que o algoritmo faz? Ele suaviza as arestas, ele aplana nas complexidades da personalidade para criar uma versão mais coerente. Peraí, então o bot não cria só uma simulação, ele cria uma versão editada, talvez até melhorada da pessoa? Mais agradável? Em certo sentido, sim. Ele cria uma memória mais palatável, mas, por consequência, menos verdadeira. Claro. E isso nos leva a uma questão filosófica ainda mais profunda sobre o que é a memória. A teórica da mídia Wendy Chan, que é citada no estudo, tem um argumento brilhante sobre isso. Qual é o argumento? Ela diz que a gente está confundindo perigosamente dois conceitos, armazenamento e memória. Qual a diferença? Para o senso comum, parecem a mesma coisa. O armazenamento digital, tipo um HD ou a nuvem, promete perfeição. Ele guarda tudo sem perder um único bit. É a promessa da lembrança total. Certo. A memória humana, por outro lado, é seletiva, é falha, é emocional. E, crucialmente, ela depende de um processo que o armazenamento digital tenta eliminar: o esquecimento. O esquecimento... Nossa, nunca tinha pensado nisso. O esquecimento como parte essencial da memória. Pense bem, é o esquecimento, a ausência, o espaço vazio deixado pela pessoa que torna o processo do luto possível. É o que permite seguir em frente. Exato. É o que nos permite reconstruir nossas próprias memórias sobre quem se foi, lembrar do bom e do ruim e continuar. A lembrança só tem significado por causa da ausência. Faz todo sentido. Então, o grande risco dessa ressurreição digital é que ela interpreta mal a própria morte. Ela quer substituir a finalidade da perda. Que é um fato da vida. Pela disponibilidade infinita de uma simulação. A pessoa nunca vai embora de verdade, ela está sempre ali, online. A ausência que define o luto simplesmente desaparece. E é por isso que a conclusão do estudo é tão impactante. As pesquisadoras dizem que essas vidas pós-morte sintéticas são fascinantes justamente porque elas falham. As falhas são o ponto principal. São a resposta robótica, o tom inadequado, o clichê motivacional. São essas falhas que nos dão um tapa na cara e nos lembram do que é real. Elas nos lembram que a memória humana é uma bagunça. Uma bagunça bonita e complexa. É relacional, é construída no diálogo, muda com o tempo e é impossível de ser programada num software.
Algoritmo nenhum consegue replicar. Resumindo a nossa conversa, então, fica bem claro que, por um lado, a IA pode até ser uma ferramenta interessante para organizar histórias, como no modelo de arquivo. Sim, para preservação. Mas, por outro lado, essa tentativa de recriar a complexidade de uma pessoa, de um relacionamento, esbarra em limites técnicos e éticos gigantescos. Enormes. No fim das contas, parece que conversar com um deafbot diz mais sobre os limites da nossa tecnologia e sobre as empresas que tentam lucrar com a saudade do que sobre a pessoa querida que partiu. Sem dúvida. E o estudo levanta uma última reflexão interessante. O que a gente diz para esses bots, as perguntas que fazemos, a saudade que expressamos, revela muito sobre nós mesmos. Sobre as nossas próprias necessidades no luto. Exatamente. E isso me deixa com uma pergunta para quem está nos ouvindo refletir. Se uma pessoa pudesse criar uma versão em IA de si mesma para o pós-morte, que partes da sua personalidade ela escolheria incluir? Boa pergunta. E, talvez mais importante, que partes ela decidiria deixar de fora? O que essa curadoria de si mesmo diria sobre como a gente quer ser lembrado, em contraste com quem a gente realmente foi?